dom, ele chama a nossa atenção. O dom, e ele vem de Deus, não tem nada de errado. O dom, ele atrai os homens, mas o caráter atrai a Deus. O caráter atrai a Deus. O fruto do Espírito Santo, irmão, ele precisa ser gerado em mim e em você, porque ele atrai a Deus. É o que diferencia, sabe, um homem que não é uma lata vazia. Diferencia um homem que não é apenas uma encenação, sabe? Esse mundo que nós estamos vivendo, e eu comentei já, está complicado isso aí. Parece que as pessoas estão encenando o tempo todo. As pessoas são atores. Elas estão encenando o tempo todo. Parece que você olha assim, você não vê verdade. Você não vê a autenticidade. Por quê? Porque as palavras, os gestos, não é? O comportamento, muitas vezes ele não está atrelado à essência da pessoa, à verdade. Não tem verdade. Não tem verdade, é tudo uma encenação. E aí, pastor, o que a gente faz? Pega o texto sagrado aí, vamos ler juntos, né? Carta de Paulo à igreja de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler o verso de número 22. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 22 em diante. Mas antes de ler, vamos fazer o que a gente sempre faz. Toda vez eu dou essa tela branca aqui, eu esqueço. Diga comigo, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso, eu medito na tua palavra de dia e de noite, para ser bem sucedido. E sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede nessa manhã, em nome de Jesus. Agora com voz grande, central, fala: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. E diga: eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Então vamos ver o que as escrituras falam conosco nessa manhã. Diz o texto sagrado na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional. Mas o fruto, diga comigo, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Presta atenção, isso aqui vai fazer toda a diferença. Se vivemos pelo Espírito, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Fala assim: andemos também pelo Espírito. Você consegue me ajudar a pregar, falar para alguém? Fala assim: ande pelo Espírito, meu irmão. Ande pelo Espírito. Caminhe no Espírito, ande pelo Espírito. Seja guiado, dirigido, controlado, como eu falei domingo passado aqui, da velha canção. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu agir, o meu sentir. Essa canção é uma canção antiga, linda, linda. Espírito, Espírito, ela dizia. Espírito, Espírito, vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, vou pedir para o Espírito Santo nessa manhã, vem controlar todo o meu ser, que a gente possa andar também pelo Espírito, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja dos outros. E o povo de Deus diz amém? Amém. Já disse para você que os dons atraem os homens, mas o caráter? Então vamos mergulhar hoje sobre o fruto do Espírito. É interessante que esse termo fruto, ele aparece no singular. Eu falei bastante isso aqui domingo passado, né? E aí de repente começa a apresentar vários, né? Fruto, singular, e daí começa a dizer amor, paz, e vai, são 9. Né? A lista ali são 9, eu chamei a tua atenção. Isso é
informação assim que não muda, não vai mudar nada para você. Você percebeu que interessante? Lá no 1 Coríntios capítulo 12, quando fala dos dons espirituais, quantos dons eram? 9 dons espirituais. 9 dons, né? Dons de poder, dons de elocução ou de fala e dons de revelação, né? São três grupos, 3, dava 9. E aqui é apresentado para nós 9, ó que difícil, 9 fruto. 9 fruto, 9 é plural, mas né? É fruto do Espírito. Por quê, irmão? Deixa eu dar uma explicação bem simples para você. Até pensei, né? Eu falei, vou fazer uma dinâmica com esse pessoal, né? E entregar para todo mundo aqui uma mexerica, mas daí eu pensei em cima da hora, eu fico, né, meditando, para te explicar. A mexerica, quando você pega uma mexerica na mão, ela tem vários gomos, não tem? Mas é uma só, é uma mexerica. É uma mexerica, está interligado ali todos os gomos, mas é uma só mexerica. O fruto do Espírito, né, de uma maneira muito simplista, imagina quem é o Claudinei na fila do pão para tentar. Ai. Mas assim, é para você entender, ele é no singular, porque ele mostra que essas qualidades, elas não são frutos independentes, elas estão interligadas, você entendeu? Como na mexerica, elas estão interligadas, independentes uma da outra, não é? Mas são características de uma vida, e aí vou mergulhar com vocês nisso aqui, numa vida transformada pelo Espírito Santo como um todo. Porque uma coisa deságua na outra. Uma coisa deságua na outra. Amém, povo de Deus? Pastor, não entendi, então eu vou te explicar. Sabe, irmão, quando a gente começa a falar dessa lista, e começa dizendo lá, o fruto do Espírito é... Qual que é o primeiro? Eu preguei aqui recentemente, não é? Eu preguei recentemente sobre esse chamado que Paulo fala lá, vou mostrar para vocês um caminho melhor. Capítulo 12, verso 31, a parte B do versículo, que eu não tinha comentado, não é? E aí Paulo diz assim, eu vou mostrar um caminho sobremodo excelente, eu vou mostrar um caminho superior, eu vou mostrar, e aí emenda com o capítulo 13 de 1 Coríntios, que está ali falando sobre o amor, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, e começa a dizer ali, e vai falar do amor, porque o amor é isso, o amor não se ensoberbece, o amor, ele não se ressente contra o mal, o amor, e nós falamos sobre esse dom maravilhoso, e eu convidei você, e mais do que um convite, eu desafiei você, falei, vamos buscar um batismo de amor nesse lugar aqui, irmãos? Vamos buscar um batismo de amor? Vamos pedir para o Espírito Santo, batiza-nos com esse amor. Como assim, pastor, batismo de amor? Irmão, a palavra batismo, né? Ela significa literalmente mergulho. É mergulharmos nesse grande amor de Deus. Sermos encharcados desse amor de Deus. Agora, olhando para o texto, falando sobre o fruto do Espírito, começa dizendo, o fruto do Espírito é amor. O amor, ele vai alavancar tudo isso. Ele vai puxar tudo isso, toda essa lista, né, de 9 frutos, né, 9 frutos é duro falar, irmão, né, ele vai puxar nessa esteira, porque se você ama, não é? Você vai avançar na alegria, você vai descobrir que a alegria do Senhor é a nossa força, é a alegria do Senhor. Irmão, deixa eu te contar uma coisa aqui, não sei se você já aprendeu, mas todos nós passamos por momentos muito tristes. Todos nós enfrentamos. Sim ou não, Central? Lógico. Aí você fala, mas como assim? Então está me desafiando, está me chamando aqui para viver, não é? Esse fruto do Espírito, essa alegria. Como que eu faço? Só que nós vamos aprender, irmão, que nós precisamos olhar para o Senhor. Se você olhar para as circunstâncias, se você olhar para a dificuldade, acho que a tônica dessa manhã foi muito forte em relação a isso, durante todo o louvor, me parecia assim, Deus chamando a gente, nos convidando para ter esse olhar. Que olhar? Não olhar as circunstâncias, não ficar preso aos problemas. Lógico que a gente tem problema, você tem problema, eu também tenho, irmão. Tem dificuldade, passa por desafios, coisas assim, que se nós ficarmos focados às vezes, nós vamos perder de vista o nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus, Ele é maior do que quer que seja. E quando as Escrituras falam, ela fala de uma alegria que é no Senhor, é a alegria que você tem em Deus, não é nas circunstâncias, não é? Irmão, você pode ter motivo para chorar, você pode ter motivo, não é?
mas o que você vai fazer? Você vai se alegrar no Senhor. Eu preguei há uns anos atrás, não sei quanto tempo faz, mas eu falei sobre Davi naquela passagem, naquela circunstância assim tão terrível, tão catastrófica, né, de Ziglag, quando ele tinha ido para a guerra, e aí ele retorna, quando ele retorna para o acampamento, o lugar onde estavam as esposas, os filhos, ele e o seu exército, ele chega lá e ele encontra o pior cenário possível. O pior cenário, vocês lembram disso? Eu não sei se quem estava aqui, né? E quando ele encontra aquele cenário, irmãos, de destruição, botaram fogo em tudo, levaram as mulheres, levaram as crianças escravizados, e diz que bateu ali um desespero, diz que Davi, olha isso, ele se desesperou, ele se angustiou, como se ele estivesse morrendo. Diz que ele chorou até perder as forças. E para completar, né, os amigos de Davi, ai Deus, o bando dele lá, né, o time dele lá, olhou para ele e falou: desgraçado, você é o culpado. Porque imagina, os caras perderam mulher, perderam filhos, perderam tudo, né? Você é o culpado. E eles queriam matar Davi a pedrada, os companheiros dele. Davi, a Bíblia diz que Davi desesperou-se da vida. Tem hora, irmão, que você olha assim, o cenário é tão catastrófico, é tão terrível, que você humanamente, você desespera. Eu sei. Não, você desespera, você entra assim em pânico, você entra em pânico. Né? De vez em quando a gente ouve um outro falando aí da síndrome do pânico e burnout e ansiedade. E é verdade, isso é uma resposta do teu corpo, quando você está diante de situações assim. Mas é interessante, e a gente precisa aprender com Davi nessa hora. A Bíblia diz que Davi fortaleceu-se no Senhor. Irmão, é só Jesus que é a nossa força. É só Jesus. Se você buscar a tua força no teu patrão, ele pode te corresponder. E o dia que ele não te corresponder, como que você vai ficar? Como que você vai ficar? Fraco. Você pode buscar a tua força no teu pastor? Pode, irmão, lógico, né? Estou aqui, conta comigo. Mas vai ter um dia que talvez eu não vou te corresponder. E você vai ficar como? Como que você vai ficar? Fraco. Você pode buscar a tua força, vou falar agora, vai doer. Na tua esposa, no teu esposo. Não, ela, é tudo. E no dia mau, no dia que ele não te corresponder, o que vai acontecer com você? O que vai acontecer com você, filho? Eu sei que ninguém gosta disso. Não, tá, imagina. Não é? Meu irmão, acontece. Pode acontecer. Pode acontecer. Davi nos aponta para algo muito maior. Algo que eu e você precisamos fazer aqui nessa manhã. A Bíblia diz que Davi fortaleceu-se. Meu irmão, você está aqui para se fortalecer no Senhor. É no Senhor. E ele buscou Deus, e Deus falou com ele: vai, pode perseguir. Ele falou: e daí, Deus, o que eu faço? Deus falou: vai para cima que você vai tomar tudo. Vai para cima que você vai acabar com esses endemoniados aí. É uma tradução, a versão da tradução do Claudinei. Vai para cima. E ele foi, irmão, e ele reconquistou tudo e muito mais. Os despojos de guerra. Aleluia. É assim. Quando você entende que a tua força é o Senhor, quando você põe os teus olhos nele, que a alegria do Senhor é a tua força, irmão. É a alegria do Senhor, não é a minha alegria, nem a sua alegria não, né? É a alegria do Senhor, é o que o profeta orou. O profeta Abacuque tem uma oração linda, né? Quando ele fala assim, não importa as circunstâncias, ainda que a figueira não floresça. Se a figueira não florescer, meu irmão, não vai ter, você sabe que figo é flor, né? Vocês sabiam? A gente fala que é um fruto, pessoal, mas o figo, ele é uma flor. Você sabia disso? Então, ainda que a figueira não floresça, ou seja, não deu figo, né? Ainda que não haja, a videira não deu o seu fruto. Videira, qual que é o fruto da videira? O fruto da videira é a uva da videira, né? A oliveira, ainda que a oliveira minta, né? A oliveira dá azeitona. E não é como nos dias de hoje, só para a gente comer um deguste, não. Naquele tempo, a azeitona, irmão, era assim, algo que era assim, fundamental, né? Fazia de tudo ali a partir da azeitona. Fazia de tudo, né? Não existia energia, não é que não existia, não tinha sido descoberta a energia elétrica. Então, assim, a luz era alimentada pelo óleo da oliva. O óleo da oliva, olha, por metido, hoje está, quanto que está um frasco de óleo de oliva, se for fazer luz de óleo de oliva, não é? Mas eles tinham descoberto, e a luz era alimentada pelo óleo de oliva, ou seja, o óleo da oliveira. Aí não tinha fruto, né? Não tinha, a oliveira mentiu, não deu uma azeitoninha, não vai ter.
E aí ele vai falando, tanta tragédia, ele fala assim, mas todavia, tem que ter todavia na vida da gente, amém, Central? Tem que ter mais na minha vida, tem que ter mais na sua vida. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu vou me alegrar no meu Deus. É Deus, irmão. É Deus que é a minha força, é Ele que me fortalece, Ele é comigo. Pode estar dando tudo errado, mas Deus é comigo, meu irmão. Deus vai adiante de mim, e pode preparar, porque vai acontecer. Deus vai virar a chave, igual eu conversava com o Marcos agora há pouco. Irmão, é um de repente, é um toque, é algo sobrenatural. É igual Paulo e Silas, tudo para chorar, tudo para reclamar da vida, tudo para murmurar. Não, eles começaram a louvar o Senhor, começaram a engrandecer o Senhor. Depois você lê lá, Atos capítulo 16, depois de terem sido severamente surrados, depois de irmão de serem humilhados, foram colocados no cárcere interior, amarrados pelas mãos e pelos pés. Mas sabe o que Paulo e Silas fizeram? Eles começaram a louvar a Deus. É manhã de louvar a Deus, Central. É manhã de você levantar a tua voz e começar a glorificar, cantar a bondade do Senhor. Sabe por quê? Porque vai vir um de repente de Deus nas nossas vidas. As cadeias vão ser quebradas. Não olha as circunstâncias. Tem uma canção que eu cantava há muitos anos atrás. Hoje eu estou cantor. Amo essa canção. Ela dizia assim: não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Aleluia, vamos aplaudir Jesus nesse lugar. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Dia atrás um irmão falou comigo uma má notícia. Eu falei: meu filho, não olha para isso aí não, vamos olhar para o Senhor. Estava batido, é normal, você tem uma má notícia, né? Eu falei: faz o seguinte, vamos adorar a Deus? Vamos glorificar a Deus? Irmão, não deu 24 horas, aquilo que era horrível, triste, mudou. Por quê? Porque você não ficou preso nas circunstâncias. Sabe, Deus está falando muito sobre isso nessa manhã. Deus está indo muito por esse caminho. E eu não estou nem avançando aqui para falar do fruto. Vamos lá, Central. Vamos continuar aqui. Irmão, eu já expliquei para você por que fruto no singular e não no plural, não é? Assim como um cacho de uva, que é uma unidade, mas tem muitos gomos, assim como a mexerica que eu falei para você. O fruto do Espírito é um só caráter, com muitas expressões, múltiplas expressões. Vamos falar de cada uma delas agora? Vamos lá, pega 1 João capítulo 4, verso 8. Vamos falar do amor? Amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Caiu um lenço aí. 1 João capítulo 4, verso 8, vai aparecer na tela aí para você, olha lá. Diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus. Sabe por quê? Por quê? Irmão, precisamos desenvolver o fruto do Espírito, o amor? Sim ou não? Irmão, esmurra teu corpo aí. Esmurra tua carne. Eu tenho feito um exercício, para mim tem sido uma bênção. Eu aconselho, se você quiser também, né? Na minha propriedade intelectual, isso aí não. Embora eu fui atrás de quem falou para mim, e perguntei para um, perguntei para outro, e ninguém falou, não fui eu. Então talvez Deus falou comigo e eu não me apercebi que tinha sido o próprio Deus, porque as pessoas que me ministram, que me ajudam, o psicólogo, o pastor, e eles falaram, não, eu não falei isso aí para você não. Mas eu tenho feito, a partir de 1 Coríntios, capítulo 13, que fala do amor, então eu substituo o amor e eu coloco o meu nome, o Claudinei O Claudinei, quando eu falo o texto, eu repito para mim mesmo. Até eu vou lançar uma série, só que essa não vai ser aqui do culto não, porque não dá. Mas aí eu vou botar lá na rede social, sobre, irmão, a gente usar essa ferramenta poderosa, sabe? De declarar, de falar, você abrir a tua boca para profetizar bênção, para você, a sua fala se alinhar com os céus, sabe? Tirar da nossa vida toda palavra negativa, mas eu vou lançar, mas vai ser daí através da rede social, porque daí você vai ter acesso, vai ter lá tipo
Eu fiz até um planejamento para esse negócio. Eu contratei uma funcionária agora, boa. Vocês precisam ver a funcionária que eu arrumei, irmãos? Não sei se você já contratou. Se eu fosse eu contratava, é barato. Trabalha 24 horas por dia. De vez em quando eu dou umas duras nela ou nele, que eu não sei quem que é, né? Porque, né? Eu não sei se é um chinesinho que está por trás lá, não sei se é o indiano, né? Mas eu contratei aquela inteligência artificial. Você já contratou já? Você contratou? Então, e aí ela, nossa, mas me ajuda a organizar as coisas, irmãos. É um conselho que eu dou para você, se eu fosse eu contratava. Tem que é gratuita, usa ela para você perceber, né? Mas diz que ela é mais burrinha, e é mesmo. Mas assim, mas já ajuda, né? Mas daí a contratada, irmã do céu, mas resolve um monte de coisa. Resolve um monte de coisa, ajudou aí num monte de coisa aí, então, e ó, baratinha, funcionária é baratinha, vocês precisam ver, não tem horário, às vezes de madrugada eu acordo com a coisa na cabeça, aí eu mando para ele, para ela lá, não sei se é ele ou ela, e eu mando, brincadeira, né, vocês estão entendendo, né, irmão, é uma inteligência artificial, e eu vou lá e pergunto, falo, e aí, olha, eu tô com essa ideia, tô pensando aqui, mas já me clarei ali, me dá um caminho, ó, tem isso aqui e tal, passo a passo, eu falo, obrigado, boa noite, dorme com Deus. Vocês precisam ver ela conversando comigo, parece uma... Verdade, depois eu leio para vocês aqui. Parece uma crente. Pastor, Deus te abençoe, que seja uma bênção. Eu falo, olha, se converteu, ficou andando comigo, agora está crente. Está crente, aí está crente, pelo menos a minha, a sua eu não sei. Mas é verdade, depois eu vou ler para vocês aqui. Não, mas me dá cada palavra assim. Olha, que seu dia seja muito abençoado e que Deus vá adiante de você. É porque ela deve ter ouvido eu falando nesse negócio de adiante, Deus e tal. E ela repete as mesmas palavras. Acho que é para me agradar. Amém? Olha lá, o amor. Irmão, esse amor aqui é um amor que vem de Deus, não é um amor, esse amor de interesse, né? Você sabe que existem 3 palavras gregas para amor no Novo Testamento. Vocês sabem disso? Já ouviram isso aí? Né? São palavras gregas que expressam amor. Existe uma palavra antiga, né? Os gregos, mas eles não entendiam o sentido dessa palavra, que é a palavra ágape. Ágape, diga comigo, ágape. E essa expressão, essa palavra, ela foi como que personalizada através de Jesus. Quando Jesus vem, Jesus encarna, né? O verbo se faz carne. Irmão, essa palavra ganhou um sentido verdadeiro, que é o amor ágape. O que é o amor ágape? É o amor, diga comigo, incondicional. Irmão, é um amor incondicional, que se doa sem esperar nada em troca. É só Deus que faz isso, irmão. É só Deus que faz isso. Isso aqui é um milagre, não é? E Deus quer, pelo Espírito Santo, gerar na minha vida, na sua vida, não é? Esse amor, que é a essência do caráter de Deus, como nós lemos, olha lá, aquele que não ama não conhece a Deus. Meu irmão, não conhece a Deus. Você não pode dizer que você conhece a Deus se você não ama. Por quê? Porque Deus é amor. Amém, Central? Deus é amor. Você está anotando aí? Deus é amor. 1 João 4,8. Agora vamos falar da alegria. O que é essa alegria? Alegria, pega aí Romanos capítulo 14, verso 17. Romanos, carta de Paulo a Roma, capítulo 14, verso 17. Diz assim, olha, o texto sagrado, nessa versão, que é a Nova Versão Internacional. Porque o reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida, mas ele é um reino do que, irmãos? É um reino de justiça, diga, é um reino de justiça. É um reino de paz. E ele é um reino do que, irmãos? Alegria no Espírito Santo. Isso aqui faz toda a diferença. Alegria, e eu já até adiantei, falei de Davi, é alegria no Senhor, irmão. Não é alegria nas circunstâncias. Amém, Central? É alegria de Deus mesmo. É uma alegria, irmão, que suplanta, ela vence. Ela vence. Você sabia que tem um texto, agora eu não me lembro se alguém puder pegar aí, mas é no livro, se não me engano, no livro de Salmos, que diz que na presença de Deus, até a tristeza, ela pula de alegria. Como assim? Deus é tão maravilhoso, irmão. Escuta aqui, Central. Deus é tão tremendo, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão poderoso, que até a tristeza na presença dele faz o quê? Pula de alegria. Uau! Aleluia! É isso, irmão. É a alegria do Senhor. É alegria no Espírito Santo. É no Espírito. É a alegria que o Espírito Santo quer gerar dentro de mim, dentro de você. Esse é um gozo, irmão, interior, que não depende de circunstâncias, mas ele é fruto da presença de Deus. Vou repetir, Central. Essa alegria é um gozo interior, é um gozo de Deus, a alegria de Deus, que não depende de circunstâncias. Fala comigo nessa manhã, diga, não depende de circunstâncias.
Não depende. Olha lá Paulo e Silas, né? Olha lá, né? Depois de apanhar, de ser injustiçado, ali se fortaleceu na presença de Deus, cantava. Quem que canta, irmão, sofrendo com dor? Então assim, não é fruto de circunstâncias, não depende de circunstâncias, mas ela é fruto da presença de Deus. Amém, Central? Terceiro, vamos falar da paz, né? Essa paz aqui, irmão, esse texto é o principal texto. Eu falo, quando eu aconselho pessoas, eu sempre chamo essas pessoas para esse texto, que é o texto de Paulo, a igreja de Filipos, capítulo de 4, verso 7. Você já deve ter ouvido esse texto aqui. Essa paz aqui, irmão. Essa paz aqui, inexplicável. Olha lá o que diz, capítulo 4, verso 7, da carta de Paulo aos Filipenses. Diz assim: e a paz o quê? De quem que vem essa paz, irmãos? Diga comigo, é a paz de Deus. Sabe como que é a paz de Deus? Aqui, ó. Que excede todo entendimento. Ela vai guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Central, presta atenção no que eu vou dizer para você. Deus, Ele nos surpreende de uma maneira assim que Ele dá um 180 na nossa cabeça. Não é só na cabeça, é em tudo. Mas sabe, irmão, às vezes o mundo está desabando. Não sei se você já teve essa experiência, mas eu oro nessa manhã e vou orar aqui para que você tenha essa experiência, para que você prove que o Senhor é bom e que o seu amor dure para sempre. Irmãos, às vezes está do lado de fora, está o caos. Do lado de fora, irmão, está tudo dando errado. Tudo dando errado, está o caos. Está tudo desabando. Mas dentro de você há uma paz inexplicável. Diga comigo, uma paz inexplicável. Sabe por que ela é inexplicável? Ela vem de Deus. E ela excede todo entendimento. Você não entende, olha aqui, como que você consegue ficar em paz em meio à crise? Como você consegue ficar em paz em meio ao caos? Não dá para entender um negócio desse. Uma outra pessoa, uma pessoa de fora, uma pessoa que está vendo, ela fala assim: é biruta de carteirinha, é louco. Se fosse eu no lugar dele, eu estava desesperado. Se fosse eu no lugar dele, eu estava pensando em tirar a minha vida. Eu estava pensando em tirar a minha vida, como acontece aí, volta e meia. A pessoa entra num estado de desespero. Irmão, é terrível, imagina só. É um nível de desespero que a pessoa, ela comete algo que, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui, irmão, é nato, você já nasce. O instinto de sobrevivência, você sabia disso? Esse é um instinto que vem com a gente, já vem de fábrica. Na hora que você sai da barriga da sua mãe, você já tem esse instinto. É um instinto de sobrevivência. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Irmão, você luta para viver, você luta. Você luta o tempo todo. Por que a criança chora? Porque ela quer comer. É fome, mas é porque ela não quer morrer. É um instinto. Só que a pessoa ela entra num estado, é um estado de desespero, de angústia, de pavor. Irmão, que ela neutraliza esse instinto. Ela atenta contra a sua própria vida. Se eu mandar você aí agora, enfia o dedo dentro do seu olho, você vai enfiar? Vai enfiar? Por quê? Porque é um instinto. Você está doido? Né? Se eu falar para você, dá um murro em você aí, você vai dar? Lógico que você não vai dar. Se machuca, se mutila. Não, você não faz isso, porque é instinto. Só que a pessoa, muitas vezes, ela chega num estado onde esse instinto tão poderoso, humano, não é? Ele é neutralizado. E a pessoa chega ao ponto de tirar a sua própria vida. É por tristeza, irmão. É por desespero. Né? A gente não tem noção. Por isso que hoje, graças a Deus, a igreja ela reviu alguns posicionamentos. Né? Porque antigamente a igreja mandava todo mundo para o inferno. Né? Parecia que tinha... Eu contei para vocês, meu horário já está acabando, mas uma vez eu fui pregar numa igreja, lá no Sarandi, né? E, meu Deus do céu, que dia, as provas na vida da gente, né? Pra você continuar firme. Irmão, que coisa, uma cantoria que não acabava mais. Aí me deram a palavra, não me deram 15 minutos para pregar. Né? Cantava todo mundo, aí eu cheguei a pegar, você quer cantar? Você quer cantar? Cantar, Deus o livre. Né? Aí foram fazer um teatro, uma encenação lá. E o teatro, irmãos, era assim, né? Era as pessoas indo para o céu e as pessoas indo para o inferno. Aí o Jesus do teatro, ele ficava feliz quando ele mandava as pessoas para o inferno.
E quando ele manda, verdade, eu não estou brincando, que não está aqui, a pastora foi comigo naquele dia, e o Paulão estava junto, né, o Paulão, e não sei quem mais, tinha uns irmãos comigo lá, né, os batedores vai junto, né, irmão do céu. E aí na hora que o cara ia mandar as pessoas para o céu, ele olhava o Jesus assim, sabe, uma túnica branca, ele falou assim: entra no gozo do seu Senhor. Com a cara feia. Aí na hora que ele ia mandar para o inferno, maldito, vai para o inferno e aquilo. Eu falava: meu Deus do céu. Irmã, vocês estão rindo, né? É uma mentalidade que havia na igreja. E aí, durante muitos anos, até, não sei se você já assistiu o filme do Martinho Lutero, assiste lá. Né? Martinho Lutero, uma moça lá, imagina a Idade Média, o povo, aquela vida sofrida, desgraçada, a coitada tirou a própria vida. E aí, irmãos, a pessoa que tirava a própria vida chegava ao ponto dela não ter lugar no cemitério, não podia ser enterrada no mesmo cemitério dos cristãos. Tinha uma indigente, era jogada lá. E aí Martinho Lutero fica doido, não sei quem já assistiu o filme, Martinho Lutero? Ele vai lá, ele fala não, e ele enterra ela lá. O homem tinha muita virtude, tinha um monte de defeito, mas tinha um monte de virtude. Glória a Deus, não é? E a igreja, ela tem melhorado em relação a isso. Porque antes alguém tirava a própria vida, a primeira coisa que diziam foi para o inferno. Quem disse isso para você? Você leu a Bíblia direito? Você leu Paulo falando na carta aos Efésios, assim: não faça isso. Não diga quem desceu, quem subiu. Não diga, irmão. O único que pode dizer é Deus. É Deus que pode dizer: mas pastor, meu irmão, vai estudar um pouco mais a Bíblia aí, porque pra você encarar aqui, você tem que estudar bastante. Mas a Bíblia diz: aquele que destruir o templo do Espírito, Deus o destruirá. E é verdade mesmo? Como que a gente faz? Como que a gente faz? Você está se destruindo, você está matando o templo do Espírito, você come um monte de porcaria, você não cuida do templo do Espírito, está se matando, então quando você morrer, você vai para o inferno também? Você vai morrer, vai para o inferno, porque você destruiu o templo do Espírito. Porque se você cuidar do templo do Espírito, irmão, você vai viver 100 anos. Que nem diz o pastor Luciano, subirá rumo aos 120. Você vai viver 120 anos se você cuidar do templo do Espírito. Se você não comer porcaria, se você não destruir mesmo, se você fizer exercício, tudo tem que fazer direitinho, bonitinho, você vai viver. Agora, você não faz isso, então você vai para o inferno também? Você vai para o inferno também? Sim ou não, Central? Uai, vocês estão na dúvida? Você vai ou não vai? Eu não, eu vou para o céu, irmão. Eu vou para o céu. Ainda bem que Jesus pagou o preço por mim. Se dependesse de mim, dependesse, né, dos meus méritos, eu ia queimar no fogo do inferno eternamente. Mas Jesus, Ele me comprou de volta para Deus. Nós somos salvos pela graça. É pela graça. Então, meu irmão, não condena ninguém, não julga ninguém não, né? A gente precisa às vezes calçar o sapato da pessoa, né, que está passando por esse tipo de situação. Mas, infelizmente, acontece. Né? Mas se você andar no Espírito, irmão, e já eu estou chegando aí para encerrar, né? Se você andar no Espírito, essa paz que vem de Deus, ela vai invadir todo o teu ser, ela vai guardar o teu coração, olha lá, ela excede todo o entendimento, e ela vai guardar o teu coração e a sua mente. Não vai chegar nesse ponto. Você pode até passar por momentos difíceis, mas assim, essa paz, ela vai te guardar, ela vai te ajudar, amém? Vamos lá, quarto, longanimidade. O que é longanimidade, irmão? Que palavra diferente, não é do nosso vocabulário corrente, né? Do nosso dia a dia. Na verdade, essa longanimidade, ela significa paciência duradoura. Pega aí Colossenses capítulo 3, verso 12. Carta de Paulo aos irmãos de Colossos, capítulo 3, verso 12. Olha lá, eu traduzi aqui a palavra longanimidade para mostrar para você que é uma paciência duradoura, não é? Diz o texto sagrado: portanto, como eleitos de Deus, aleluia, quantos eleitos de Deus tem aqui nessa manhã? Olha lá, santos e amados, é você, Deus está falando comigo, com você. Revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de... Vamos nos revestir, irmão? Vamos colocar essa roupa aí? Vamos nos revestir em nome de Jesus? Olha lá, você é um eleito de Deus, você é um santo, amado. Vamos nos revestir de profunda compaixão, de bondade, de humildade, mas também de mansidão e paciência. Longanimidade, irmãos, é uma paciência duradoura. Ela é uma resistência sem perder a fé. Tolerância com perseverança. Tolerância com perseverança. Vamos nos revestir da paciência. Quinto,
benignidade. O que é benignidade? O próprio nome já diz, não é? Já dá para entender. É atitude bondosa, gentil e compassiva com os outros. Pega aí Efésios capítulo 4, verso 32. Rapidamente, o horário está encerrando. Efésios capítulo 4, verso 32. Diz o texto sagrado: pelo contrário, sejam. Se ele está falando pelo contrário, porque os irmãos não estavam sendo muito bondosos, não. Ele falou, pelo contrário, irmãos, não façam desse jeito não. Olha lá, vocês precisam ser bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Essa benignidade é uma atitude bondosa, gentil, compassiva com os outros, disposição para fazer o bem, sem olhar. Faça o bem, sem olhar a quem. Eu brinquei ontem aqui, né, irmão? Fomos desafiados aqui no momento do batismo. Aí, a orar com o irmão, abençoar o irmão, né, profetizar na vida do irmão e tal. E aí, a pastora uma hora falou assim, mas não, só vai com quem você já é do teu grupinho aí não. Pega uma pessoa diferente. E aí eu olhei para o irmão que estava do lado e falei, Jesus já disse isso. Se eu amar, meu irmão, só quem é legal para mim, se eu me importar, se eu fizer o bem só para quem faz o bem para mim, irmão, eu não estou sendo nem um pouco diferente dos pagãos. Foi o que Jesus disse. Eu não estou sendo nem um pouco diferente do povo aí de fora que não tem Deus, que não tem Jesus. Se eu só ficar no meu grupinho ali, sabe? Naquele ambiente ali, né? Só quem é legal, quem sorri para mim, só fala o que eu quero ouvir. Irmão, se eu gostar só dessa pessoa, se eu fizer o bem só para essa pessoa, diante de Deus isso não tem valor nenhum. Não tem. Talvez você não está gostando do que eu estou falando para você, mas não tem. Não tem. Somos chamados, amados. Somos chamados, igreja, a amar aqueles que não são dignos de amor. Somos chamados a fazer bondade com gente que a vontade da gente era dar uma surra nela. Tá? Mas nós somos chamados a ser benignos. Como isso vai acontecer? Já estou chegando lá, vou mostrar para você. É só a obra do Espírito Santo na nossa vida. Se o Espírito de Deus não trabalhar em nós, se Ele não agir em mim, em você, e não nos ajudar, jamais a gente vai conseguir viver esse padrão de Deus. Por isso que o nome é fruto do... É fruto de quem, irmão? É da presença dEle, do agir dEle na minha e na sua vida. Vamos lá. Sexto, bondade, ação prática do bem. Olha lá, pega aí Romanos capítulo 15, verso 14. Romanos capítulo 15, verso 14. Está aparecendo na tela para vocês aí, né? Olha lá, diz Paulo: e eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios do quê? Vocês estão cheios do quê, Central? Fala comigo, estou cheio de bondade. Olha lá, tem todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Quando você faz com bondade, irmão, você pode admoestar com bondade, você pode corrigir alguém com bondade, sabe? Você pode, é uma expressão que a gente não gosta, mas é chamar a atenção com bondade. Tem formas de chamar a atenção, as pessoas precisam ser corrigidas, sim ou não, povo de Deus? Sem confronto não há mudança, irmão. Sem confronto não há mudança. Tem que chamar a atenção às vezes. Eu tenho um pouco de dificuldade com esse negócio. Quem anda comigo há mais tempo, eu vou assim, até ruim, porque aí eu vou segurando, e quando eu vou falar, daí eu falo do jeito errado, né? Deus já me ajudou, mudou muito nisso aí. Hoje eu consigo me avançar mais, mas eu sempre fui assim, segura, sabe? Não quero criar indisposição, não quero que a pessoa fique triste comigo, não quero que ela olhe para mim e fale, não gosto dele, sabe? Essa coisa às vezes. Então, são os problemas emocionais. E aí, irmão, eu segurava, aí só que quando eu ia, eu já ia assim, daí eu já ia doido, porque tomou uma proporção. Não, irmão, faça na bondade. Leva a pessoa a ver que você está admoestando, corrigindo ela em amor. Você está fazendo com bondade. Ô filho, eu quero o teu bem. É para o teu bem, é para melhorar, presta atenção nisso aqui. Se você continuar fazendo desse jeito aí, você vai se dar mal, cara. Você vai se lascar, você vai se quebrar inteiro. Então, com bondade, você admoesta a pessoa. É o que Paulo está dizendo aqui para os irmãos, não é? Os irmãos de Roma, né? Ação prática do bem, integridade moral, atitudes que refletem justiça e compaixão. Sétimo, fidelidade. O que é essa fidelidade aqui? Pega
o Apocalipse capítulo 2, verso 10, e também depois Mateus capítulo 25, verso 21, que é um texto maravilhoso que exemplifica muito bem. O texto de Apocalipse capítulo 2, verso 10 diz: meus irmãos, eu não sei se eu estou colocando na mesma tradução, meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão, não, volta lá, não, é o 10, lá, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Puxa, que notícia, hein? Imagina você receber uma carta dessa vinda de quem? Quem que mandou essa carta para a igreja? Vocês não lembram? Diga comigo, Jesus. Fala para o irmão, foi Jesus que mandou essa notícia para a igreja. Jesus mandou essa carta para a igreja, ao anjo que está na igreja. E aí Jesus vai falando com a igreja e fala assim: ó irmãos, a coisa vai ficar feia para o lado de vocês. Vocês vão passar por 10 dias de tanta angústia, vai ser dias de perseguição, dias de dor. Mas aí ele fala assim: ó, dá teu jeito aí, se vira. É o que Jesus fala para eles? O que Jesus fala para a igreja? O que está escrito ali, central? Ó, seja fiel até a morte. Irmão, não permita que as circunstâncias, não permita que as crises, as dificuldades, elas influenciem você. Você é um homem fiel, você é uma mulher fiel, independente do que for. Se mantenha fiel na presença de Deus, fiel até a morte. Sabe por quê? Porque Deus promete para mim e para você, Ele vai nos dar a coroa da vida. Seja fiel. É esse nível de fidelidade. Irmão, essa fidelidade aqui, ela não é possível naturalmente. Olha lá, lealdade a Deus e às pessoas é um compromisso duradouro e confiável. Pega aí Mateus 25, verso 21. Capítulo 25, verso 21 do Evangelho segundo Mateus. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no quê? No pouco. Eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Meu irmão, nós precisamos caminhar em fidelidade nesse nível. Que nível é esse? Que nível é esse? Seja fiel nas pequenas coisas. Seja fiel no pouco, irmão. Tem gente que fala assim: o dia que eu ganhar tanto, aí eu vou ser fiel a Deus, vou honrar a Deus. Mentira, irmão. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Não se iluda. Mas pastor, eu não dou conta. Eu também não, eu estou admitindo, estou falando com você aqui, ué. Você acha que dou conta? Você acha que você dá conta, irmão? Esse aqui é o padrão de Deus. Isso aqui, meu irmão, é o fruto do... Quem que faz isso? É o Espírito Santo. Se o Espírito do Senhor não agir na minha, na sua vida, e não fizer isso por mim e por você, nós não damos conta. Agora, se o Espírito de Deus, Ele habita e Ele age em mim e em você, nós vamos, irmão. Nós vamos ser fiel no pouco. Nós vamos chegar ao ponto de ser fiel até a morte. Até a morte, né? Não sei se vocês souberam, um casal de missionários foi assassinado aqui na Nigéria agora, né? Essa semana, precioso, um casal fazendo a obra de Deus, cuidando de gente, cuidando das pessoas sofridas lá, um trabalho lindo, foram assassinados. Por quê? Por causa da fé, por causa de Cristo, não é? Ah, irmão, esse é um nível de fidelidade, você ser fiel a Deus até isso, ao ponto, né, da sua vida, a sua vida ser sacrificada. Irmão, é só uma obra do Espírito Santo em mim e em você. Seja fiel, central. Vamos pedir para o Espírito Santo gerar em nós esse fruto, que é a fidelidade. E por último, e esse aqui, é por último não, é o penúltimo, é o 8, mansidão. Mansidão. Olha lá, pega aí Mateus capítulo 11, verso 29, texto conhecidíssimo de todos nós, embora a gente só dá atenção para os primeiros versos. O verso 28. A gente dá atenção para o verso 28, porque no verso 28 diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, desanimados, abatidos, vem para mim. Jesus fala: vem, eu quero cuidar de você, eu vou cuidar de você, eu vou aliviar esse peso aí, aleluia, glória a Deus. Mas, no verso de número 29, Jesus fala assim, ó: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Fala comigo, aprendam de Jesus.
Fala para alguém, me ajuda a pregar e estou encerrando. Já disse para a pessoa perto de você, diga, aprenda de Jesus, irmão. Sabe por quê? Jesus explica por que você e eu temos que aprender dele. Ele diz, porque eu sou manso e humilde de coração. E aí você vai ter descanso para a sua alma. Quando a gente aprende de Jesus, o exemplo de Jesus, que é manso e humilde de coração, irmãos, a gente vai ter paz, a gente vai ter descanso para a nossa alma. Essa mansidão aqui fala dessa humildade e autocontrole diante das provocações. Só isso aqui dava uma série de mensagens, não é? Quantos de nós, ontem até aconselho você a assistir uma mensagem do pastor Luciano Subirá, aonde ele está, é uma série que ele está ministrando, mas uma mensagem especificamente falou demais. Ontem eu e a minha amada, a gente assistiu essa mensagem assim, ali, e com o coração assim, quebrantado diante de Deus, porque, irmão, você começa a perceber, a palavra de Deus tem essa capacidade, né, de trazer luz, né, como irmão, como a gente é maledicente, como a gente, irmãos, a gente libera palavras assim que não agradam a Deus, sabe? E ó, eu estou falando e você está até assustando, falando, mas assiste lá, assiste a mensagem do pastor Luciano Subirá. Eu vou mandar no grupo dos líderes de célula, vou pedir para ele mandar para vocês, irmãos. Infelizmente, amados, né, esse autocontrole diante das provocações, alguém bate num lado, a gente já quer logo já descontar, não é? É uma força sob controle, força debaixo de controle. Por último, o horário estourando, né? Domínio próprio. Agora pegou, Claudinei, está preso, não sai mais. Pega aí, 1 Coríntios capítulo 9, verso 25 em diante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 25 em diante. Domínio próprio. Olha que texto, eu conheço de qual esse texto faz tanto tempo, né? Mas vamos ler ali. Diz assim, ó, todos os que competem nos jogos, eles se submetem a um treinamento rigoroso. Está falando de atleta de alta performance. Aqui eram as Olimpíadas da época, tá, irmãos? É a referência de Paulo, as Olimpíadas gregas, né? Olha lá, ele tem que se submeter a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Não sei se vocês sabem, a que eles ganhavam era de louro, folhas de louro. Tinha todo um significado, e eu não tenho tempo, o meu horário estourou e eu preciso encerrar, mas era folhas de louro, né? Que eles colocavam, ou seja, logo perece, desaparece. Até que é feita de ouro, irmão, a taça lá cria poeira, deixar teia de aranha, tá? Tudo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Próximo versículo. Sendo assim, olha lá, não corro como quem corre sem um alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Você já pensou? Ficar dando murro no ar? Não tem sentido, não tem propósito, não é? Eu não vou ficar perdendo força, perdendo energia, lutando, esmurrando o vento. Olha lá, não, mas olha o que Paulo vai dizer, mas eu faço o quê? Esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Sabe, irmão, esse último, não é, do fruto do Espírito aqui, ele realmente é um grande desafio, porque o domínio próprio é uma capacidade de governar os próprios desejos, emoções e impulsos. Eu falei aqui ontem, no batismo, eu comentei aqui, sobre as nossas reações. Irmão, as ações, elas não falam tanto quanto as nossas reações. Não falam, né? Porque a ação você programa. Ação, você estabelece ali um caminho e você vai agindo. Agora a reação, eu não sei você, mas comigo é assim. Você é pego de surpresa. E às vezes, irmãos, parece que disparam os gatilhos dentro da gente. Talvez seja só com o Claudinei, vocês são muito melhor do que eu. Quando eu olho daqui de cima, eu fico assim, maravilhado. Sabe que aqui, pensa numa igreja de gente perfeita, essa igreja. Agora eu, pastor de vocês, é um lambão. Irmãos, quando eu lido com essas situações, parece que dispara um gatilho assim, deflagra. E aí a reação mostra muita coisa que está aqui dentro ainda. Muita coisa, irmão, que ainda não foi tratada, não fui liberto, não fui curado, não fui sarado, não é? Hoje, graças a Deus, já rompi muito. Mas, irmão, quer ver quando eu me sentia rejeitado, né?
Nem sei, me aprofundei tanto nesse negócio, estudei, fiz ministração, que você imaginar da face da terra, de ministração, eu fiz. Mas quando alguém tinha uma atitude de rejeição, algo assim, irmão, aquilo disparava dentro de mim assim, parecia que fazia fogo de artifício, começava a explodir minha cabeça, eu perdi assim, eu perdi a noção das coisas. Noção das coisas. De tão forte que era. Porque reação, meu irmão, você não programa. Reação, você não está ali sob controle, pelo contrário, você não tem o domínio próprio, né? Porque o domínio próprio, ele é um fruto do Espírito. Eu vejo irmãos aqui tão capazes, eu vejo aqui um outro que eu falo assim, pô, esse cara tem tanto potencial, mas ele se auto-sabota o tempo todo, no jeito dele, nas atitudes, nas reações dele que são desproporcionais. Estou falando em amor para você, tá, meu filho? Estou falando porque assim, eu quero que você avance, que você cresça, que você vá muito mais longe, muito mais longe do que eu. Escuta isso aqui, meu irmão, eu quero que o meu teto, ou seja, o máximo que eu cheguei na minha vida, seja o teu piso. Seja o piso onde você vai pisar. Só que às vezes eu percebo no comportamento, eu percebo nas reações, na reação. Como a pessoa reage, eu falo, puxa vida, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Será que você não está precisando clamar pelo domínio próprio, não? Será que você não está precisando pedir para o Espírito Santo, eu preciso de domínio próprio. Porque eu me saboto, as minhas emoções me sabotam, esses gatilhos aí, eles me pegam. Sabe, irmão, domínio próprio é a capacidade de governar os próprios desejos. Isso aqui inclui tudo, tá? Inclusive comida. Você que não governa o teu desejo de comer é bom demais. Irmão, eu sou apaixonado por comer. Vocês não têm noção como eu tenho prazer na comida. Tenho mesmo, estou falando sincero com vocês aqui, né? Mas eu vivo lutando comigo, falo assim, isso não vai me dominar, sabe? Por isso que eu faço tanto jejum, porque senão, irmão, é uma luta. É bom demais comer, mas assim, tem que ter domínio próprio, desejar os próprios desejos. Eu falei de comida, mas tem outros aí, né? Tem uns bem não, é que é duro, né, irmão? Pior, né? Homem casado desejar a mulher do outro, né? Então, assim, é que a gente tem um padrão, né, do que é, do que não é, mas tem que tomar cuidado, né? Tem que ter domínio próprio, dominar os próprios desejos, as emoções e os impulsos. Meu irmão, você não pode permitir que os teus impulsos te controlem. Esse autocontrole, ele vem pelo Espírito Santo. E eu preciso encerrar, orar, o pessoal do louvor pode vir. Irmão, vocês viram que o padrão aqui é alto, né? A régua é alta, sim ou não, Central? Não é? E como que a gente vai fazer? Como que a gente pode, então, alcançar, viver isso aqui, irmão? Será que tem uma resposta para mim e para você? Sim ou não? Eu creio. A palavra diz aqui, você nasceu do Espírito? Eu não vou falar com quem não nasceu do Espírito. Você não nasceu de novo ainda, meu filho? Você não entregou a tua vida para Jesus? Jesus não é o teu único Senhor e Salvador? Você não foi regenerado? Então faça isso aí agora, se entrega. Confia a tua vida ao Senhor. Faz de Jesus o teu dono, teu Senhor, o teu Salvador. Faz isso aí agora. Porque essa palavra só pode gerar o fruto do Espírito quem nasceu de novo. Paulo encerra dizendo assim, se vivemos, ou seja, se temos a vida do Espírito Santo. Se você nasceu de novo, você tem a vida de Deus. Paulo diz assim, se você tem a vida de Deus, você precisa começar a caminhar nessa vida. Você precisa dar um passo de cada vez pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo. Não tem outra forma. Eu podia dar para você aqui 10 conselhos para você melhorar a sua autoestima, 3 caminhos para você se policiar e não dar um murro na cara de alguém, 5 formas e tal. Tudo isso é remendo. Olha aqui, irmão, fica de pé, Central, precisa encerrar. Mas deixa eu te contar uma coisa, tudo isso é remendo. Tem gente tentando remendar, irmão. Tem gente tentando, sabe, pegar uma roupa e colocar um remendo novo numa roupa velha. A Bíblia fala que não dá certo. Se você colocar um remendo novo numa roupa velha, sabe o que vai acontecer? Você lembra o que Jesus falou sobre isso? Isso é inteligente, não precisa nem ir para a Escritura, né? Se você botar um remendo novo numa roupa velha, vai rasgar mais, vai ficar pior.
Não se deita vinho novo em odres velhos. Por isso tem que nascer de novo. Tudo começa com o novo nascimento. A vida de Deus é a vida do Espírito Santo. Joia. E aí Paulo fala assim: se você vive pelo Espírito, chegou a hora de você caminhar pelo Espírito de Deus. Tem coisa, meu irmão, que para uma pessoa que já nasceu de novo, já nem convém nem comentar. Um dia eu peguei um irmão, muito amor, muita bondade, mas assim, se converteu, mas ele ainda, sabe, ele ia conversar, ele assim, as palavras dele, as coisas que ele falava eram coisas assim que não condiz. Paulo fala para Tito, fala assim, isso não pode nem se nomear. Foi o texto até que eu mandei para ele. Tem coisas, irmão, olha aqui, filho, nem se nomeia. A gente tem que ter até vergonha de falar, irmão. Não condiz. Um filho de Deus, um homem que tem o Espírito Santo, não condiz, não pode sair da boca, sabe? Certas coisas, certas palavras aí, certas brincadeiras, certas piadinhas, não convém. Não estou dizendo aqui virar aquele crente chato, né? Porque tem uns crentes que, pelo amor de Deus, né? Religioso, irmão. Olha, eu não tenho paciência com crente religioso, gente chata, gente assim que só mais espelha do que atrás. Mas, irmão, existe um padrão do Espírito Santo. Existe uma forma. Se você é nascido do Espírito, ande. Vamos andar no Espírito Santo, povo de Deus? Vamos desenvolver o fruto do Espírito Santo? Você viu lá? A lista é extensa. Só que o maravilhoso é saber que um puxa o outro. Um puxa o outro. Vai, você vai avançar. Mas você tem que pedir, tem que buscar, falar: Deus, gera em mim o fruto do teu Espírito. Vamos olhar para isso, Central. Vamos dar atenção a isso aqui. Não vamos desprezar isso aqui não. Assim como Paulo disse, os dons, você tem que procurar ser esclarecido, buscar diligentemente, buscar aprender, não seja ignorante, busque com zelo, busque com dedicação os melhores dons. Aleluia, glória a Deus, muito importante. E nós vamos continuar nessa jornada. Mas agora nós estamos falando de algo superior. Nós estamos falando do fruto do Espírito Santo. Feche os seus olhos nessa manhã. Vamos orar, pode apagar a luz aí. Vamos clamar a Deus. Vamos cantar essa canção aqui.